A paz de Jesus a todos, é honra de Maria. Bem, nós estamos aqui, vamos dublar a segunda parte do debate do Padre Luiz Toro com 3 pastores protestantes da seita do sétimo dia. Vamos para a primeira parte. Eu não tive acesso à primeira parte do debate, mas aí eu tenho acesso cerca de meia hora de debate, mais um pouco, está ali marcando 55 minutos de debate. Vamos tentar gravar, né? Se inscreva no nosso canal, sempre trazendo aqui a dublação Padre Luiz Toro dublado. Mas 100% dublado, porque nós não temos os recursos adequados para dublar. Mas pelo menos 90% dublado para o rigor de Jesus. Vamos lá. Debate sobre o sábado. Irmão Samuel, você disse algo que eu não estou de acordo. Você disse que Jesus Cristo se reunia no dia de sábado. Inclusive lia a palavra, que você estava em oração. Eles estavam em oração, sim. Por que Jesus reunia no dia de sábado? Porque ele era judeu. Porque os apóstolos se reuniam com Jesus no sábado, porque era judeu. E a lei mandava que os judeus se reunissem dia de sábado. Todavia, Jesus vivia o Antigo Testamento. O Novo Testamento começa com a morte e ressurreição de Cristo. Por isso vocês verão que eu mostrei na primeira etapa, quando Cristo ressuscita, já os cristãos já não se reúnem no sábado. Já é Novo Testamento. Aí se reúne no domingo. Antes da morte de Cristo, na cruz, se reúne no sábado, Antigo Testamento. E em Romanos 7, está gravado na primeira parte, que com a morte de Cristo, a mulher fica livre, se lembra? Para casar com quem quiser. Romanos 7. Morre o Antigo Testamento com Cristo. Começa o Novo Testamento, a Nova Aliança. Você me mostrou Jesus Cristo reunidos com os apóstolos antes de morrer no Antigo Testamento. Eu mostrei para vocês Jesus Cristo reunidos com os apóstolos depois da morte e ressurreição. Dia de domingo. Eu te mostrei 3 versículos. Depois mostrei 2 versículos mais. Eles não se reuniam mais para comer Coca-Cola com bolacha, como ele ensinou, mas se reunia para a fração do pão. Se você não sabe o que é a fração do pão, com todo respeito que merece, deve lembrar que Atos dos Apóstolos 2:42 diz que os primeiros cristãos se reuniam na oração para a fração do pão. E se não sabe o que é a fração do pão, São Lucas capítulo 24, versículo de 31 em diante, diz que reconhecer na fração do pão, ao partir do pão. Então, daí em diante, se reúne para a celebração do pão. Não é como você disse, que se reunia no domingo para fazer a coleta. Não, só isso, sim, nada disso que você disse. Então, aí eu não estou de acordo com você. E você me vem dizer que temos que imitar Jesus Cristo. E como Jesus Cristo se reuniu no dia de sábado, na sinagoga, temos que seguir um exemplo, porque não somos cristãos. Pois leia, por favor, aí, São Lucas, capítulo 2, porque ele também leu Lucas. Eu vou ler também São Lucas, capítulo 2, versículo 21. Vejam que Jesus Cristo, lembre-se que Jesus é exemplo. E se ele diz que Jesus Cristo se reuniu no domingo, no dia de sábado, aliás, antes com os discípulos, que diz São Lucas 2, 21, diz algo. Vamos escutar. Cumpridos os outros dias, circuncidaram o menino e puseram o nome de Jesus. Vejam, temos que seguir o exemplo de Jesus Cristo ou não seguir? Sim. Pergunta, você circuncidou os 8 dias de nascido? Não. Não. Isso não me circuncidei. A circuncisão, não, hoje em dia não. Agora, eu não me circuncidei porque a circuncisão era um ritual do Antigo
da Antiga Aliança, do Antigo Testamento. Muito bem. Então estamos de acordo que Jesus Cristo fez coisas do Antigo Testamento. Sim? Estamos de acordo. Como você se circuncidou no Antigo Testamento, então tinha que cumprir porque ele era judeu. E todavia estava vivendo o Antigo Testamento. E se reunia na sinagoga com os apóstolos porque era um antigo pacto. Todavia não tinha se morto ainda. Era um ritual que tinha que fazer. Porém, eu quero que você me mostre que Jesus Cristo ressuscitado se reunia no Novo Testamento com os apóstolos. Se não me mostra, então eu vou lhe mostrar que o domingo se reunia Cristo com os apóstolos. Vá, por favor, me mostre no Novo Testamento, depois que Cristo morre, que Cristo se reúne com os cristãos, me dê capítulo e versículo no sábado. Bem, eu insisto que Jesus disse: se me amais, guardareis meus mandamentos. Foi um ensinamento, um mandamento de Jesus. Não disse: se me amais, os judeus guardam meus mandamentos. Não, disse para todos: se me amais, meus mandamentos. Então, aonde é que está o sábado? O sábado é o quarto mandamento da lei de Deus. Pronto. Por isso eu gosto, assim eu gosto de dialogar dessa maneira. Essa é a segunda coisa que eu não estou de acordo com você. Eu vou mostrar com Bíblia. Você me deu 2 versículos. Que uma é 1 de João, capítulo 2. 1 de João, capítulo 1. Versículo 3. A primeira coisa que você me deu. A segunda foi São João, capítulo 16, versículo 15. 14 e 15. Guardar meus mandamentos. Vamos voltar a ler. Somente. Não para que você se converta. É para explicar a esse povo que está aqui. O que significa isso? Que não é como você está dizendo. Vamos ler, escutem. Leia primeiro João, capítulo 16, versículos 14 em diante. João 16, 14 em diante. São João. E ele vos revelará a vocês, para que eu seja glorificado neles. Tudo o que tem o Pai é meu. Por isso eu disse que tomará parte. Não é aí. É João 14, 16. Vamos ver se é aí. Vamos ver se é 14, 16. Vamos ver se é. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paráclito. Vamos ver se é 14, 14. Nem o padre do estudo está conseguindo encontrar o verso, o capítulo. Então vamos ver se é 15, 14, 15, 16. 14, 15 e o povo está falando, vamos ver. Vamos ver se eles encontram, né, o capítulo e o versículo. Vamos ver. Ponha a lupa. Vejam. Veja que esse irmão está um pouco confundido. Veja. Repita. Se vocês me amam, quem está falando? O Pai e o Filho. O Filho é Jesus Cristo. Se vocês me amam, guardará meus mandamentos. Não desguardar o mandamento da Antiga Aliança. Desguardar os meus mandamentos. Porque no Novo Testamento, Jesus tem novos mandamentos. E ele disse: se vocês me amam, guardará os 10 mandamentos. Aí era perfeito, era o antigo. Porém, disse: se vocês me amam, guardará o meu mandamento que eu vou dar. E se vocês querem ver que Jesus tem os seus próprios mandamentos, porque ele é Deus, se lembra que a diferença era que a Moisés, Deus deu o mandamento da Antiga Aliança, do Antigo Pacto. Jesus é superior a Moisés. E ele deu o mandamento. Ele colocou os mandamentos. E ele tem esses mandamentos. João 13, 34. É cor pelo sovaco. Lhes dou um novo mandamento. Quem está falando? Jesus.
Lhes dou um novo mandamento. Não é como Moisés, que traz o mandamento de outro. Ele é Deus, ele dá seu próprio mandamento. Se me amais, guardará meus mandamentos. Ele disse que é os 10 mandamentos antigos. Isso é um erro dele. Se me amais, guardarás meus mandamentos. De novo, Luiz. Lhes dou um novo mandamento. Amais uns aos outros. Amai uns aos outros, como eu vos tenho amado. Como eu tenho amado, siga. E nisso se reconhecerão todos que são meus discípulos. Nisso reconhecerão que eles são meus discípulos. Que guardam o mandamento ou que guardam o mandamento de Jesus. Dale. Amais uns aos outros. Aí é onde reconhecemos os cristãos. Os cristãos não se reconhecem guardando o mandamento da antiga aliança. Os cristãos se reconhecem guardando os mandamentos de Cristo. Se lembra quando mandou os apóstolos em Mateus 28, 19? Deixa eu responder. Tá certo, escuta aí. Vou explicar para você. Um protestante está gritando ali no meio da plateia, ele vai responder ele. Mostra ele. Mostra os adventistas lá. Mostra. Vamos lá, mostra. Vamos ver se os caras... Olha lá. Olha lá o adventista. Olha lá. Gritando. Não respeitando o debate. Olha lá. Aqui tem muitos católicos. E algum por aí da adventista. Veja como ele me tratou agora. Dizendo que eu estou mentindo. Veja. Não como se pensa. Mostra lá. Olha lá. Vamos respeitar aqui. Obrigado. Eu vou responder a sua pergunta. Com muito prazer. De toda maneira eu respondo. Vamos lá. Eu vou responder. Mateus 28, versículo 19 em diante. Quando Jesus manda seus apóstolos. Dale. Vão, pois, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vamos ver se diz, e ensina os 10 mandamentos, que era a antiga aliança. Vamos ver. E ensine-os a cumprir tudo o que eu lhes mandei que fizesse. Não é os 10 mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vamos ver como sabemos a quem? O Pai ou o Filho? Refere-se a Jesus. Como conhecemos Jesus? Se cumprimos seus mandamentos. Quais são os mandamentos? O da antiga aliança ou o de Jesus? Vamos ver. Se alguém disser, eu conheço, mas não guarda seus mandamentos, esse é um mentiroso. E o pastor disse que é os 10 mandamentos. E a verdade não está nele. Se guarda a minha palavra, é autêntico, nele está o autêntico amor de Deus. E assim conheceremos que estamos nele. Se alguém disser, eu permaneço nele, deve se importar como ele se importou. Quem está falando? De Jesus Cristo. Porque ele esteve aqui para darmos exemplos. E nós devemos nos comportar como ele se portou. Então não está falando dos mandamentos de Cristo. Não está falando dos 10 mandamentos da antiga aliança. Não, Senhor. Ele pensa, e esse é um erro dele, se respeita, porém eu estou mostrando que não é assim. Agora, bem, a pergunta que esse irmão me fez, se você me perder, eu quero responder. Então você me faz outra. Bem, eu não entendo o que você disse que ele tratou mal. Ele estava fazendo apenas uma pergunta. Ele não devia perguntar. Porque nós estamos aqui num debate. Ele não deveria se intrometer. Porém, como me perguntou, ponto. Ele mudou a regra do jogo. Se ele me autorizar, eu respondo. Porque nós guardamos os mandamentos
É catequeses que damos. Nas catequeses que damos. E qualquer pessoa. Não, a forma é essa, porque nós temos na catequese os 10 mandamentos. É a pergunta. E se não cumprimos a antiga aliança, então é porque cumprimos os mandamentos. E nós ensinamos nas catequeses às crianças. Que eu vou responder. Exatamente, não cumprimos porque os mandamentos que Jesus nos dá, nós temos que observá-los. Jesus Cristo, Deus deu numa catequese. Foi a catequese de Jesus. Mateus 5, versículo, vamos ler no versículo 20. Onde Jesus Cristo nos deu esses mandamentos que ensinamos nas catequeses. Porém, não são os da antiga aliança, que são muitos. Sim, são semelhantes. Porém, não são exatamente iguais. Vamos ver. 5:20. Eu digo, meus mandamentos. Repita. Sim, eu vos digo. Se me amais, guardareis meus mandamentos. Por isso eu vos digo. Se não proponha algo, eu proponho algo mais perfeito, diferente dos fariseus ou dos mestres da lei. Vocês não podem entrar no reino dos céus. Então ele que vai dar algo mais perfeito do que a antiga aliança, o que deram os mestres da lei. Escuta o que vem. Vocês têm escutado os que disse aos antigos, Antigo Testamento, Antiga Aliança, os 10 mandamentos, as tábuas de pedra, dada a Moisés. Disse, não matarás. É um dos mandamentos. O homicida enfrentará o juízo. Porém, eu vos digo, aí está. Aí. Eu lhes digo. Então, ele vai dando um novo mandamento. Retome. Veja, porque nós somos as crianças na catequese não matarás, porque Jesus retomou e deu mais uma pincelada. Porém, eu vos digo, retomou o Antigo Testamento e acrescentou mais algo. Eu vos digo, se me amais, guardareis meus mandamentos. Eu lhes digo, ele é superior a Moisés. Moisés deu as tábuas da lei, ele não. Eu lhes digo, eu vos dou. Se alguém briga com seu irmão, irá a juízo. Versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Não cometerás adultério. E isso também estava na antiga aliança, nos 10 mandamentos. Vocês veem o que diz, não cometerás adultério, siga. Porém, eu vos digo, quem cobiçar uma mulher do próximo, já cometeu adultério com ela. Por isso ensinamos nos crianças nas catequeses o 10º mandamento, não consentir pensamentos e desejos impuros. Porque Jesus disse, eu lhes digo, podemos pecar por pensamento, já são diferentes do antigo. É o novo, é diferente do antigo, foi isso que Jesus disse. O que Jesus retomou, nós cumprimos, porém não falou nada do sábado. Vocês têm que guardar o sábado, porque eu vos digo, não, falou desse, do outro, de outro, porém o sábado não, nada. Então, se me amais, guardareis meus mandamentos. Os mandamentos meus que eu vos dou, são meus. É o Senhor. Ele é o Senhor, por isso vos ensinou. Veja o que diz Lucas 6,46. Tem uma música tocando que atrapalha na hora de ouvir o padre para do bar. Mas vamos tentando, vamos lá. Por que me chamais Senhor, Senhor? E não fazeis o que eu vos digo. Ele é o Senhor, Ele é Deus, e temos que fazer o que Ele disse. Ele não disse em nenhum momento que temos que guardar o dia de sábado. Se me amais, guardareis meus mandamentos. Perdão, você já tem o seu tempo. Bem, seguimos aqui, segundo o sacerdote, no debate aqui. Ele disse que os mandamentos não valem mais. Bom, uma pergunta sobre os mandamentos. Quando eu me refiro aos mandamentos,
Supostamente eu estou incluindo o sábado, que é a doutrina que estamos discutindo, porque o sábado é o quarto mandamento da lei de Deus. Vocês podem ver em Êxodo 20, 5, em número 5. Irmão. Depois eu interrompi para lhe dar uma ideia. Você me fez a pergunta e eu lhe respondo. Logo você me dá a chance para eu fazer uma pergunta e você me responde. Certo? Lembra que é assim? Não é só que você pergunta a mim, eu tenho direito de perguntar a você também e você me responder, certo? Bem. Me pergunte. Pergunta é: Marcos capítulo 10, versículo 17 a 19. Marcos 10, 17 a 19. Ao sair Jesus para seguir seu caminho, um homem chegou correndo e se ajoelhou diante dele e disse: Mestre, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Uma pergunta muito importante, verdade? Tem a ver com a salvação? O que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me chama de bom? Ninguém é bom senão só Deus. Já sabe os mandamentos, não é verdade? Não cometerás adultério, não mates, não furte, não diga falso testemunho, não defraudes, honra teu pai e tua mãe. Então Jesus dá a entender, ou responde a pergunta dizendo que para entrar na vida eterna deve guardar o quê? Os mandamentos. Palavra de Deus. Tá bem. Ele acaba de dizer que os mandamentos que Jesus tomou, vamos ver o que retomou Jesus. Sim, esse mesmo. Jesus lhe disse: por que me chama de bom? Ninguém é bom senão só Deus. Já conhece os mandamentos? Não mates. Esses mandamentos nós tomamos lá em Mateus, sim, porque Jesus deu. Sim, existe. Sim, ensinamos na catequese. Não cometas adultério. Retomamos nós? Sim, ensinamos na catequese, porque Jesus retomou. Não roubes. Não ensinamos assim? Sim, porque Jesus disse retomou. Não diga falso testemunho sobre o teu próximo. Levanta falso testemunho do teu próximo. Nós retomamos porque Cristo retomou. Agora mostra o sábado, vai. Não sejas injusto. Honra teu pai e tua mãe. Onde é que está o sábado? Porque Jesus não tomou o sábado. Porque Jesus não falou do sábado. Então, se me amais, guardará meus mandamentos. Os que eu deixei. Os que eu dou. Sim. E esse ele deixou e nós católicos cumprimos. Porém, o sábado não deixou. Se era tão importante o sábado, se o cristão tinha que cumprir esse mandamento para poder se salvar, porque Jesus não deixou ele. Agora vem a pergunta minha. Eu respondi a você. Agora eu vou lhe perguntar para você. Não é assim que combinamos? E você pergunta a mim, agora deixa eu... Sim. Vou lhe dar a oportunidade. Depois eu lhe pergunto. Então, se você quer que eu te pergunte sobre outros aspectos, os argumentos sobre o que eu digo, então deixa eu fazer, eu também responder. São Tiago diz... Bem, que eu entendi que os 10 mandamentos eram do Sinai, que foi abolido, e agora está dizendo que a Igreja Católica guarda algum deles, outros não, e o sábado não. É isso que eu entendi? Isso é o que você acaba de dizer. Então nós retomamos, guardamos um, porém o sábado não. A Bíblia diz: quem guarda a lei, e se não guarda um da lei, é culpado de todos. Se deixa de guardar um dos mandamentos, é culpado de todos. A palavra está dizendo. A palavra de Deus está dizendo. Agora, você disse: bem, vamos guardar tudo, menos o sábado. Vamos. Agora eu quero ver o que você vai dizer, porque guarda um, não guarda outro. Ah, porém eu quero ser adúltero, eu guardo esse não. Ah, eu quero guardar esse aqui, porém assassino. Bem, eu creio que a palavra de Deus é clara.
Se nós cremos ou não cremos, ou vamos crer num e outro não, eu creio que todo o Novo Testamento, não só o Novo Testamento, como toda a Bíblia é palavra de Deus. Bem, assim é o que eu gosto. Eu gosto de responder a isso. Quando São Tiago diz, Tiago diz, não posso responder a você? Bom, eu não sei o que vou fazer então. Então como eu faço? Él me dice que yo me lo estoy dando la oportunidad de preguntarme, ¿no? Porque yo, ¿cierto? Entonces no tiene la oportunidad. Bom, ele não me dá a oportunidade de perguntar e de responder. A única maneira certa é que você me pode perguntar, que faça a pergunta e não refuta o que eu estou dizendo. Vamos fazer igual. Você quer que eu fale e você refute? Bem, do jeito que você quiser, nós segue. Vamos compartilhar a palavra. Não se trata de vida ou morte, se trata de compartilhar a ideia com a palavra do Senhor. Muito bem. São Tiago disse que tem que cumprir, tem que cumprir todos. Porém, eu quero ler 2 versículos a esse irmão. 2. Gálatas 5, 4. E outro versículo que vamos ler, que seria Gálatas 3, versículo 5, por aí. Vamos lá, primeira. Gálatas 5, 4. Vocês querem alcançar os méritos com a observância da lei? Vocês estão desligados de Cristo e se apartaram da graça. Versículo 3. De novo, declaro a todos que circundam-se. Agora estás obrigado a praticar toda a lei. Os que circuncidarem, eles estão obrigados a cumprir toda a lei. Nós não somos circuncisos. Os circuncidados estão obrigados a cumprir toda a lei. Veja, quando São Tiago disse que se cumpre um e não os outros mandamentos, está falando de quem? Está falando daqueles que tinham a lei e não os demais, mas a eles. Se você circuncida, tem que cumprir toda a lei. E não se circuncida, não estão obrigados a cumprir toda a lei. Porque já é a lei de Jesus Cristo, é os mandamentos de Jesus Cristo que você tem que cumprir. Se eu cumpro os mandamentos de Jesus Cristo, aí sim, é importante. Por isso Jesus disse, se me ama, guardarás meus mandamentos. Agora, vejamos o que diz Gálatas. Vamos para Romanos. Capítulo 2, 20. Romanos. Capítulo 2, versículo 20. Mestres. Vamos um pouco mais atrás, Luiz, para ver. Mais um pouco atrás, Luiz. Romanos 2, 17. Veja, tu judeu. Como? Vejam. Tu és judeu e te apoias na lei e te apoias na lei e te sente orgulhoso do teu Deus. Orgulhoso do seu Deus como se sente? Porque está na lei dos 10 mandamentos. E não se fala de cerimônias, mas dos 10 mandamentos. Vejam. Orgulhosos da lei, por cumprir a lei, porque assim agrada a Deus. Repita de novo. Vejam. Tu és judeu e te apoias na lei e te sentes orgulhoso do teu Deus. Veja a atenção, por favor. Conheces a vontade, porque a lei que foi ensinado, a lei ensinou, e vejam que fala da lei dos 10 mandamentos. Vejam.
e sabes y sabe cómo actuar como agir, las circunstancias. segundo as circunstâncias. Siga. Tú te crees guía de ciegos. Tú te crees Tu guía és guias de cegos. ya va. Veja, Otra vez. outra vez. Tú te crees guía de ciegos. Tu La és, verdad. tu crê que tem a verdade, então tu tem que ensinar isso. La gente está oscura. As pessoas estão no escuro, estão cegas, tem que ensinar isso. Cree guía de Tu és guias de cegos Oscuridad, e estão na escuridão, maestro de lo que no mestre dos que não sabem, que no saben y tienen que enseñar. e tem que ensinar. Siga. enseña a niños chicos Ensina as crianças Cogen la fe. Siga. y posees en la ley e se pusessem na lei e verás que os 10 mandamentos da lei, ¿Todo qué? todo lo esencial tudo o essencial está na lei y las normas del conocimiento e nas normas do conhecimento da verdade. Conocimiento y la verdad. Ahora paren la oreja. Agora pare a orelha. Pues bien. Pois bem, tú que enseñas a los tu que demás, ensina os demais, Enseñas a los demás. ¿por qué no te instruyes a ti por que não instruís a tu mesmo? Siga. Siga. dices que no hay que robar Disse que não tem que roubar. Isso chama os 10 mandamentos. Começa os mandamentos da lei de Deus, da antiga aliança. Diz, não roubarás. y tú robas E tu roubas. dices Dizes que não deve enganar a própria esposa. y tú lo haces E tu fazes. afirmas que aborreces Afirmas a los ídolos que pero renunciaste aos ídolos, porém roubas em seus templos. sientes orgulloso Te sentes de la ley, orgulhoso da lei, Orgulloso de la ley. pero pasas por encima de porém ella, passa por cima dela. Encima de ella. Siga. de tal manera que De tal maneira deshonras a tu Dios. que desonras ao teu Deus. Ya lo dice la escritura. Já diz a Escritura, Ustedes son causa vocês são causa de que los paganos do insulten que el os nombre de pagãos Dios. insultem o nome de Deus. La circuncisión te sirve A circuncisão te serve la lei. se cumpres a lei. A circuncisão obriga a cumprir esta lei dos mandamentos da antiga aliança. Siga. Pero si no la cumples, Porém, se não cumpres, colocas entre los te que no colocas están entre circuncidados. os que não estão Por circuncidados. el contrario, Porém, si uno de ellos cumple se algum deles cumpre os mandamentos da lei, será considerado exatamente como um circuncidado. Capítulo 3, versículo. Agora vamos para o 3:10. Como dice la escritura, Como diz a Escritura, no hay nadie bueno, não há nada de bom. no hay nadie bueno, No hay nadie bueno. ni siquiera uno, Ni siquiera Não há nenhum bom, nenhum no hay sequer, ninguno sensato, nenhum sensato. sensato. nadie que busque a Dios. Ninguém que busque a Deus. Todos se han extraviado, Todos se desviaram, Extraviado. ya no sirven para nada. já não servem mais para nada. No hay quien obre el bien. Não há que ande no bem, sequer um. Su garganta es un sepulcro abierto. Suas gargantas são em sepulcros abertos e sua língua Engaños. enganam. Sus labios Seus lábios esconden veneno de escondem serpiente. venenos de áspide Está llena e sua boca está cheia de maldições. Como el apóstol Observe como o apóstolo está dizendo que los judíos que os judeus se glorían se gloriam, como os adventistas, de cumprir a lei, los mandamientos. os mandamentos. Sin embargo, sabemos que Veja, no los cumplen. sabemos que não cumprem. Dicen cumplirlo. Y Dizem que eso es la cumprir, norma de diz la que é ley. normas da lei. Pablo dice, São Paulo diz, não. eso no es lo Isso não é o que nós devemos obrigar a cumprir. que Cristo dejó. O que Cristo deixou? Sim, os Cristo deixou sim. Os Cristo retomou? Sim. Cristo no retomó. O Cristo não retomou, como o sábado não retomou? Não. Tenemos que cumplir en el Porque temos que cumprir o Novo Testamento, os mandamentos que deixou Jesucristo. Jesus Cristo. Entonces, Porém, ver então vocês percebem que aí unos mandamientos que há os mandamentos que Jesus retomou, que são importantes para nós. los que deben cumplir todos los mandamientos. Os que devem cumprir todos os mandamentos são os circuncidados. Nosotros no. Nós não somos circuncidados. Pregunto. Ahora Pergunta, agora sim? ya pregunta usted. Ou você pergunta? O argumenta usted. Ou argumenta você? Você decide. Bien, en resumen, Bem, um resumo. entendí O que eu entendi? que lo que usted Que você acaba de responder. lo que leyó O que leu es que la ley é que a lei no va más não vale mais de nada. de los judíos, A dos no judeus, de los cristianos. não a dos cristãos. Pero se contradice Porém, você está se contradizendo. en base a lo que preguntó el hermano. Baseado no que perguntou lá o irmão. En el catecismo, Que você algunos retoma no mandamientos catecismo alguns mandamentos. están en lo mismo, con la Então, está no mesmo com a lei. Pero expliqué. Eu já lhe expliquei, você se faz que não entende, porque não lhe convém. Tomamos lo
Nós retomamos o que Jesus deixou, porque são os mandamentos dele. Não venha nos enganar. Se me amais, guardareis meus mandamentos. E Jesus Cristo em nenhum momento deixou o sábado. Disse não roubar, não matar, não cometer adultério. E por isso nós retomamos. Porém, se você me mostra capítulo e versículo onde Jesus mandou guardar o sábado, aí eu acredito em você. Bem, você insiste. Protestante é bicho de cabeça dura. Por mais que a pessoa explique, ele continua na incredulidade, cego, por ignorância. E tome vaia. Aí outro protestante levantando a mão aí do... Bem, nós estamos debatendo, então não estamos aqui respondendo ao povo. Mas se querem... Bem, de acordo com as regras que estabelecemos ao público, ninguém pode perguntar. O público não pode perguntar, o debate é entre nós dois. Protestante querendo atrapalhar o debate, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Bem, nós estabelecemos uma regra que não tinha pergunta. Mas se querem dar oportunidade para que alguém pergunte, então todos têm que perguntar. Jesus era mais do que judeu. Era o Filho de Deus. E segundo a história bíblica... Pessoal, silêncio, por favor. Aparecieron muitos anos depois da criação. Bem, depois de muitos anos da criação, os judeus apareceram porque são descendência de Jacó. Então você disse que algumas coisas acerca que Jesus disse, ensinou para os judeus, inclusive os mandamentos, porque ele era judeu. Ele se encarnou, certo? E participou da história da humanidade. Porém, na realidade, na luz da Bíblia, Jesus era um com Deus. E existe desde a eternidade. Porque Jesus também é Deus. Assim, os 10 mandamentos, todavia, não são dos judeus, são de Jesus. São de Deus porque Ele deu no Monte Sinai em tábuas de pedras. Porém, quando lemos o relato na Bíblia, encontramos que do Monte Sinai, o povo israelita antes guardava o quê? Os mandamentos. E no capítulo 2, no começo do Gênesis, vamos ler o capítulo 2 de Gênesis diz. No capítulo 2 não estava Jesus. Não se havia encarnado ainda. No capítulo 2 não tínhamos o povo judeu. Não tinha antigo pacto nem novo pacto. Era o começo da história. E no capítulo 2, versículo 3, Deus disse. Vamos ler do versículo 1. Assim acabaram os céus e a terra. Está falando da criação. Quando não existiam os judeus nem o povo de Deus, nem Jesus havia sido encarnado como Filho de Deus, a descendência do povo judeu. Então diz, nos tempos da criação, e acabou Deus, e no sétimo dia, a obra que fez e repousou no sétimo dia. E tudo Deus fez. Então Deus disse, no sétimo dia, bendisse e santificou, porque Ele repousou de tudo quanto havia feito na criação. Na luz da Bíblia, o sábado não é um mandamento judeu. Estabeleceu Deus quando não existiam judeus. Porque Adão e Eva não eram judeus. Muito bem, vou responder. É assim que eu gosto. Bem, irmão, isso que você está dizendo que descansou no sétimo dia
não se refere nos dias da semana que você e eu temos. Cuando Adán y Eva no Quando Adão e existían Eva los días de la semana. não existiam os dias da semana. Y le voy a mostrar con la E eu vou mostrar com a Bíblia. y usted mismo me lo va a leer E você mesmo vai ler para que ustedes vean para que vocês vejam como ele está enganado. se fue al Génesis, me voy al Génesis. Se ele leu Gênesis, então vamos em Gênesis. Génesis 1, Gênesis 1:14. eso no era Isso não era os dias da semana. cuando Dios descansó. Quando Deus descansou do trabalho, não se refere aos dias da semana que eu e você temos. Sábado y domingo, no. Não. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não. ¿Cómo sabemos? Como sabemos, escutem. ¿Cómo me atrevo yo Como me atrevo eu a dizer uma barbaridade dessas, semana? Fácil. que isso era os dias das semanas? Porque en el capítulo 1, Porque no capítulo 1, versículo 14, Dios está creando el mundo. Deus está criando o mundo. Y usted verá E vocês vão ver que en el capítulo 1, que no capítulo 1, versículo 14, Deus criou os dias da semana que eu e você temos. creó en el E criou no quarto dia da criação. E nós vamos ver com a Bíblia. como el hermano está engañado. Como você vê que esse irmão está enganado. Gênesis 1:14, leia você. Entonces dijo Dios, Então Deus disse, hay alumbreras en la expansión del cielo fez a expansão do céu. A expansão do céu. Para separar o dia da noite. Não existia dia, não existia noite. Agora Deus está criando. sirvan de señales para E sirva de sinal para marcar as estações, dos dias, dos anos. Van a comenzar los días. Agora vai começar os dias da semana, siga. y sirvan de lumbreras E sirvam também na expansão dos céus para a terra. E assim sucedeu. E houve. Dios hizo E Deus fez dos grandes lumbreras, dois grandes luzeiros, Sol y luna. sol e lua. la lumbrera mayor para alumbrar A lua para iluminar a noite e o sol para iluminar durante o dia. Não existia o dia que não existia o sol. E as estrelas. y Dios las puso en la E Deus pôs na expansão do céu para alumbrar la tierra, para iluminar a terra, para regir el día y la noche, para dirigir o dia e a noite, separar la luz para separar a luz das trevas. Das trevas. Não existia o dia, não existia a noite. y vio Dios E Deus viu que era bom. Agora pare a orelha e ponga a lupa. Em que Deus da semana, Deus criou os dias da semana em que dia? Tengan cuidado. Vai, pastor, ler. para regir el día y la noche, Para dirigir o dia e a noite, para separar a luz das trevas, Deus viu que era bom. E foi a tarde e amanhã o quarto dia. Não, leia bem. Que versículo? Não, leia rápido, para o povo não entender. Leia mais devagar, com sabor. si quiere léalo usted para que le entienda. Ele está mandando o padre ler, ele não quer ler, não. O pastor não quer ler, não. É a palavra de Deus, pastor, leia. Y fue la tarde y la mañana E foi a tarde e amanhã, isso foi o quarto dia. E foi a tarde e amanhã, e isso foi o quarto dia. Então Deus não criou o mundo nos dias da semana que eu e você temos. Não, não foi nesses dias que nós temos que Deus criou o mundo. Esse é o erro deles. Que eles pensam que esse é literalmente os dias da semana, não são. Olha o protestante gritando lá. Escuchen algo. Mire, Os seguranças já tiraram ele voltou de novo. no sé si usted está de acuerdo conmigo que podríamos ya Irmãos, finalizar. podemos finalizar, né? Essa segunda parte. La última intervención y después yo hago la última intervención, ¿le parece? Então parece que nós vamos fazer uma última ainda agora. Última pergunta para cada. con todo el respeto que usted se merece, Com todo o respeito que vocês merecem, quero dizer que o livro do Gênesis un libro altamente literal. é um livro literalmente literal. Creando hombres simbólicos. Não está criando nomes simbólicos, nem plantas simbólicas, nem dias simbólicas. Entonces no podemos salir Então não podemos sair do contexto da Bíblia para dizer que a Bíblia, dizer o que a Bíblia não diz, porque a Bíblia tem que interpretar dentro do seu contexto. Si decimos, ¿cierto? Então dizemos Eso no eran días que isso não era dias, literales, ¿cierto? literal, De mañana y tarde, de manhã e tarde. Isso que representan não que representa 1000, 2000 anos, em quantidade dos tempos. Entonces tenemos que decir Então temos que dizer que que lo que el Señor creó
que o Senhor criou, relato de la creación que é o del relato da capítulo criação 1, no capítulo 1, los árboles, los peces, as árvores, la o luna sol, a también son lua, simbólicos. também são simbólicos. Agora, Él dice que el Señor ele creó diz los que o días Senhor fue criou no dia, cuarto día. no quarto dia. Pero vamos a leer nuevamente. Vamos ler novamente. Entonces dijo Dios, Então Deus diz no versículo 3, haya luz, haja luz, e houve luz. y vio Dios que la E Deus luz viu era que a buena, luz era boa, y separó la luz de e las separou a luz das tinieblas, trevas, y llamó a la luz e de chamou a luz de y a dia, las tinieblas e as llamó trevas noche. de noite. Entonces ahí dice que creó día. Diz que Deus criou dia e noite. Assim foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. Bom, aí diz que é o primeiro dia, certo? Agora, eu creio que no relato da Bíblia, entender que Deus é um Deus de ordem, que Deus fala da lógica do ser humano, certo? Não fala coisas raras para nos confundir, ou coisa que não possamos entender. Não, os dias não são literais, como aparece aí em Gênesis, senão que representam qualquer quantidade de anos. Então, o Senhor criou as plantas terceiro dia. 1000 anos para criar o Sol. Como funcionaram as plantas durante os 2000 anos e o Sol? Porque sabemos que nós necessitamos do Sol para funcionar da fotossíntese. Vou responder com Bíblia. Observe que eu não estou inventando nada. Observe que eu estou dando capítulo e versículo. Aí ele não quer ler. Eu vou explicar fácil o que diz, porque diz a Bíblia. Lê outra vez, lê, que ele leu. Lê. No princípio, que ele leu, lê aí. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Tudo era confuso. E não tinha nada na terra. As trevas cobriam os abismos. E o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Disse Deus: haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Agora eu vou explicar de que dia está falando. Não é os dias da semana, porque não existiu o sol. É o sol que vai regir os dias da semana. Está falando do que diz São Pedro, 2 de Pedro 3,8. E não foi eu que escreveu, foi São Pedro que escreveu. E eu estou mostrando com a Bíblia, porque o que estamos falando é bíblico, não é invento de cura, de padre que sai do contexto, não. É a Bíblia que está dizendo com capítulo e versículo. Lê, Luiz. Não ouvi, irmãos. Outra vez. Não duvidem, irmãos. Que ante o Senhor um dia é como 1000 anos. Travou. E 1000 anos são como um dia. Então, para o Senhor, uma coisa muito diferente dos dias das semanas que são os nossos. Para o Senhor, um dia, o que diz Gênesis 1, é como 1000 anos. Para os dias da semana, o criou no quarto dia da semana. Dos dias de Deus. Anos. Os dias de Deus são anos, não dias da semana. Agora você veja que eu estou mostrando com Bíblia. Que ele me diga o contrário com Bíblia. Que eu estou mostrando para ele com a Sagrada Escritura. Vamos concluir. Se você vai dizer algo para concluir, bem. Se não, também encerramos. Conclua. Já não faça mais pergunta. Resuma o que você tem de resumir. Ou conclua. E eu concluo também. Como você quiser. A passagem que ele acaba de dizer para o Senhor, 1000 anos é como um dia. Tem que interpretar de maneira correta.
Está dizendo como. No está diciendo 1000 años. Não está dizendo 1000 anos só um dia. Que es una cosa É uma totalmente coisa diferente. diferente. Ahora, Agora, si yo digo, se eu digo, una culebra es como uma un lazo, cobra é como eso quiere decir que un lazo outro es una animal, piedra. então quer dizer que Entonces, outro animal, las figuras del lenguaje, ¿cierto? En el español, um laço, nosotros não consigo compreender o que seja, entendemos que se pueden hacer comparando com outro comparaciones, animal, pero que no comparar uma cobra a podemos outro tomar animal. las comparaciones como una realidad. Então não fazemos essa comparação com a realidade do Gênesis 1. Yo no dije que un día era 1000 años para Dios. Dije cómo. Más o Eu menos. disse como Más o menos. o dia era, e não como o dia era, mas como. Solamente estoy mostrando Somente estou mostrando que tiene un Deus día tem um distinto dia de nosotros. diferente dos outros. Que para Dios Que para Deus no es igual que não é igual aos nossos das semanas. más nada. Eso fue lo que Para Deus é questão de anos, ano. concluyo Vou lo que concluir estamos dizendo diciendo con Isaías capítulo com Isaías 1, versículo 13 13 y Colosenses e Colossenses 2,16. Isaías 1:13 Isaías 1,13. y lo van a escuchar. Vão, escutem. No sé si el hermano, alguno de los hermanos me lo lee. ¿Lo leen? Le prestan la Biblia de ustedes, porque yo quiero que lo lean la Biblia de ustedes. Préstele la Biblia. Luis, búsquele la Biblia de Búsquele, préstele la Biblia. Empresta a Bíblia a Luiz para que possa ler na sua Bíblia. Isaías 1,13. De la Biblia de ellos, no de la de nosotros. Na Bíblia deles, protestante, o que diz Isaías 1,13. Y lo vamos a comparar con E vamos comparar com Colossenses 2,16. 1:13. 1,13. No me traigáis más vana ofrenda. Não me tragam mais oferendas nem incenso, porque isso é abominação para mim. Lua nova e sábado, convocar a assembleia, Otra vez, ese eu abomino. Deus sabe que Deus abomina isso. Lua nova, sábado, no começo. No me traigáis Não me vana tragam ofrenda. mais vãs oferendas. vanas ofrendas. El incienso me Incenso es abominación. me é uma abominação. Eso me es abominación. Luna nueva, Lua nova, Nuevas, sábado, sábado. E o dia de sábado, convocar asambleas, convocar assembleias, convocar assembleias. convocar asamblea. asambleas, o sea, como esta. Dale, dale. Eso lo está poniendo usted. No lo está hablando de los judíos. Está falando dos judeus, assembleia no dia de sábado. No lo puedo. Vuestras fiestas son, Não posso suportar. sufrir. Não posso suportar. Vuestras fiestas son Vossas una festas são iniquidad. uma abominação. No está hablando de la asamblea de Não está falando na nossa assembleia, está falando da assembleia dos judeus. Está hablando de las fiestas. Está falando das festas dos judeus. Eso ya el Señor no lo Isso o Senhor já não quer. escuche. Lea ahora Luis 2. Lê agora Colossenses 2,16. Da igual, Colosenses 2:16 habla de las fiestas ceremoniales, No, a ver, de a ver, los ritos, de la ley ritual. Léalo. No, léalo. Vamos a escuchar lo que dice. ¿Qué dice? Colosenses 2:16. Colossenses 2,16, o que diz? Portanto, que nadie que nada nos venga a criticar nos venha criticar, nem os adventistas, nem tampouco os judeus, venha criticar-nos lo que comen, por questão de comida ou bebem, por no respetar fiestas, por não respeitar as festas, luas o novas el día sábado. ou o dia de sábado. Que não venha nos criticar, porque nós não guardamos o dia de sábado. E aqui nós finalizamos. Deus abençoe a todos.